Ministro, recentemente o ministro Dias Toffoli passou a integrar a segunda turma, né, do Supremo, e que é a turma que avaliou os casos da Lava Jato. Como é que você ouviu esse movimento, essa migração? Eu o adotei desde cedo do Supremo. Quando eu cheguei ao Supremo, havia vaga apenas na segunda turma. Aí eu fui para a segunda turma e depois parei na primeira turma, né? Na primeira, vamos apontar assim, até brincava, divisão. Né? Mas por quê? Porque eu fui eleito presidente do tribunal em 2000 e quando eu deixei a presidência, a vaga era na primeira turma. Eu jamais mudei de turma. Eu até brinco, eu digo que eu não troco de camisa. Desde pequeno me tornei flamenguista e continuo flamenguista até hoje. Até hoje com o Flamengo tendo algumas derrotas bem no Principalmente brasileiro, né? eu assisti o 4-1 na casa do meu genro, que é vascaíno. Mas eu estou muito acostumado com a divergência, a discrepância de ideias. Tanto que aqui em casa eu sou flamenguista e a minha mulher pó de arroz, é fluminense. Né? E estamos casados há 50 anos. Interessante, pessoal que está acompanhando a gente, porque o Wilson já tinha compartilhado um pouco antes dessa entrevista aqui, um bastidor, quando o Wilson ainda cobria Mensalão, estava conversando com o ministro Marco Aurélio, e o ministro fez uma piada com o Botafogo que hoje não dá para fazer mais, né, ministro? Hoje o Botafogo está melhor. Pode contar, Wilson, por favor, não, por favor, o ministro que é o dono da anedota. Pode contar, ministro, ou não? Algo interessante é a criatividade humana. Falou-se a certa altura, né, que houve uma separação. E na separação judicial não se teve consenso para saber com quem ficaria na guarda continuada, fora as visitas, o filho menor de 7, 8 anos. E aí procurou o juiz ouvi-lo e perguntou com quem ele queria ficar. Você quer ficar com sua mãe? Não, minha mãe me bate, meu pai é o chato, os seus avós, não, também são chatos. Com quem você quer ficar, afinal? Aí ele disse, eu quero ficar com o Botafogo. O juiz pensou que fosse um codinome de alguém e perguntou, mas quem é o Botafogo? É o time da General Severiano. Mas por que você quer ficar com o Botafogo? Porque ele não bate em ninguém. Na época não batia, mas hoje ele bate muito. Bate bem, né? Porque o Botafogo é líder do brasileiro. É líder do brasileiro. O que é o futebol? A beleza do futebol, né? E o futebol tem uma questão civilizatória, né, ministro? Que aí eu vou querer puxar isso como um gancho para minha próxima pergunta. O futebol tem essa questão que você consegue, né? Sentar com o teu colega de bar ou quem é adversário. O próprio ministro que assistiu o jogo com a o genro esposa. dele. Então você tem uma questão civilizatória, né? Que hoje a gente não vê mais nas ruas, né? Você tem uma polarização, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, e as pessoas parecem que esqueceram essa questão civilizatória. E aí, ministro, e aí entra um outro detalhe, ministro, que o senhor fala sempre, é a liberdade de expressão. Que hoje se confunde muito liberdade de expressão e se tem várias medidas que se tolhem a liberdade de expressão justamente em nome de você preservar uma democracia. O que o senhor pensa a respeito, ministro? O judiciário ele pode entrar para tentar balizar esses princípios da liberdade de expressão em nome de uma defesa democrática, ou o que nós temos visto hoje é uma interpretação ostensiva e alargada desse princípio? Todo antagonismo apaixonado merece excomunhão maior. Eu, inclusive, vi há pouco um filme muito interessante na HBO Max, né? A Americana Traidora. É o julgamento de uma americana que na Segunda Guerra estava na Alemanha e ela foi acionada, foi muito utilizada, vamos falar assim, pelo regime da Alemanha, à época, pelo nazismo, para uma propaganda mediante o rádio junto às famílias americanas e aos jovens americanos, para eles não entrarem, né, na guerra em si, na Segunda Guerra Mundial. E o ator, Al Pacino, tem um desempenho final
que deveria ser gravado para ser exibido em salas de aula de direito, em que ele potencializa essa medula do Estado Democrático de Direito, que é a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação jornalística. E o fecho é assim magnífico. Eu posso não concordar com algo que alguém veicule, mas nem por isso condenarei, a não ser que ele veicule algo que seja contra a minha honra. E será muito difícil alguém fazê-lo de qualquer forma, né? Já que meu procedimento sempre foi muito coerente. Agora, chegar ao ponto de exacerbar em si, né, uma visão unilateral, em detrimento da visão alheia, é um passo demasiadamente largo que não deve ser dado e não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. E a democracia veio em 1988, passo a passo ela está sendo robustecida, ela veio para ficar. Nós não somos saudosistas. Ministro, é possível utilizar uma frase do senhor, que o senhor utilizou muito no Supremo, que é a seguinte frase: vivemos tempos estranhos? Vivenciamos tempos estranhos. Tempos que eu não imaginava vivenciar, inclusive considerada a disputa política pretérita, né? Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em quem eu votei em 2002, votei na reeleição, deve compreender que não se governa esse país continental sozinho, que o diálogo com as duas casas do Congresso, o diálogo em si com os cidadãos em geral é importantíssimo e ele deve ter o cargo para servir aos semelhantes e não para servir do próprio cargo. Ele chegou numa votação apertada à presidência, né? Que faça um bom governo. Ele hoje é presidente de todos nós, né? E o que nós esperamos é que ele seja muito feliz no cargo. O senhor tocou num ponto importante, ministro, eu queria muito a sua avaliação, que a gente tem visto nesses primeiros meses do governo Lula uma dificuldade muito grande nessa questão da articulação, e o senhor falou disso, né, agora há pouco mesmo, nessa resposta que o senhor acabou de falar, de comentar conosco. E muitos críticos avaliam que esse governo Lula III, ele veio ainda parado na década passada, né? Qual a avaliação que o senhor faz hoje desses primeiros 5 meses, da leitura que o senhor está vendo, desse relacionamento, inclusive, que o Palácio do Planalto tem tido, principalmente com a Câmara dos Deputados? O presidente deve arregaçar as mangas para um diálogo franco. Evidentemente, deputados e senadores têm interesses que visam atender, né, aqueles que os elegeram, né? Mas, evidentemente, isso deve ser feito visando-se o melhor para a nacionalidade. Por isso, o diálogo com os deputados e senadores é importantíssimo. E o presidente, ele está numa situação que é uma situação confortável para manter esse diálogo.